E aí, meu povo? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo beleza? Você tá bem? Vocês estão bem? Vocês o terceiro semestre matutino do Seja? Tudo azul? Tudo jóia? Eu sei que não tá fácil nessa situação, né? A gente tá tendo essas aulas não presenciais, aulas virtuais, né? Mas eu gostaria muito de dar uma força para vocês, falar que a gente está no mesmo barco, né? Não está sendo fácil, eu acredito, para ninguém, né? Tá todo mundo tentando se organizar, se adaptar a essa nova realidade, né? Mas quanto mais a gente se unir, mais a gente estiver junto, um ajudando o outro, melhor será, né? Mais a gente vai criar forças, um ajudando o outro, um animando o outro, para a gente enfrentar essa situação. Certinho? Certinho, professor! Galera, tô gravando esse vídeo para fazer uns comentários sobre a nossa atividade, né, atividade de história que eu enviei para vocês na semana passada. Né, o tema, né, dessa atividade, né, de história foi sobre a Primeira República. Primeira República, que foi o primeiro período da nossa República. Lembrando que a República ela foi proclamada pelo Marechal Deodoro da Fonseca no dia 15 de novembro de 1889. É feriado, então você tem que saber essa data. Né? Então, nesse primeiro período republicano, que vai de 1889 até 1930, né? Ou seja, vai até o período em que a revolução, né, até a revolução que levou Getúlio Vargas ao poder, certo? Então é um período em que a República está se consolidando, é um período em que a gente vê vários confrontos, né, disputa entre militares, entre civis, até mesmo entre os militares tinha disputa. Tinha a galera do exército que estava no poder, né, que estava vindo ali junto com o Marechal Deodoro da Fonseca, tinha a Marinha que também estava querendo disputar o poder. E a aeronáutica, professor? A aeronáutica ainda não existia, certo? A aeronáutica só vai existir assim como um ministério, como algo instituído, né, apenas no governo Vargas. Então, nesse primeiro momento da República, nós não tínhamos nem avião. Né? O avião, se não me engano, foi em 1906, né, com o Santos Dumont, certo? Então, os militares eram mais o exército e a aeronáutica. Oh, desculpa, e a marinha, certo? E entre os civis também, né? As oligarquias estão se formando, estão se assegurando no poder nesse período republicano, certo? Então, caderno do lado, lápis, caneta, borracha. Vamos lá, gente. Primeira questão da nossa atividade de história. Explica o que foi a política do café com leite. Gente, a política do café com leite, ela foi uma prática que acontecia no governo federal, né, em que paulistas e mineiros, né, estavam se revezando na presidência da República. Por isso o nome política do café com leite. Café representando São Paulo, né, que era a principal atividade econômica do nosso país, e o leite representando Minas Gerais, que também estava caminhando junto ali com o café como principal atividade econômica. Então, o que foi a política café com leite? A política café com leite foi o revezamento na presidência da República entre paulistas e mineiros, certo? Por isso que as oligarquias elas vão se formando. Quando eu falo oligarquia, eu estou falando do quê? O poder nas mãos de um pequeno grupo. Então era um pequeno grupo, né, de paulistas e mineiros que estavam na presidência da República. Certo? Tranquilinho? Segunda questão, acho que a segunda questão ninguém teve dúvida, né? Todo mundo, às vezes inconscientemente, acaba falando voto de cabresto. Né? O que é o voto de cabresto? Gente, cabresto é um instrumento que se usa, até hoje utiliza, né? Coloca no cavalo, né? Na boca assim no cavalo, para o cavalgador segurar, né? A força do controlar, né? O cavalo. Então o voto de cabresto ele era muito esse controle que principalmente os coronéis tinham sobre os seus eleitores. Né? Como nessa época, e a gente vai ver na próxima questão um pouquinho mais, o voto era aberto. O voto ele não era secreto. Para vocês terem uma ideia, nem justiça eleitoral tinha. Quem organizava as eleições era o Congresso Nacional, não tinha um órgão, né, específico para isso. Então, se o voto era aberto, a chance de haver fraude de eleições era de 100%. E o voto de cabresto era muito utilizado pelos coronéis para manter o seu poder dentro, né, dessa oligarquia.
ou seja, não havia espaço para que a política fosse arejada com outros grupos, com novas ideias. Era o mesmo grupo sempre. Então o eleitor, na sua maioria das vezes analfabeto, né, ele simplesmente marcava ali, ou a cédula já vinha marcada, né, com o indicado do coronel, certo? Então o voto de cabresto era uma forma de controle que as oligarquias tinham do voto eleitoral para o povo não, né, para que o grupo continuasse no poder, certo? Cite algumas características da Constituição de 1891. Galera, a Constituição de 1891 é a primeira Constituição republicana, a primeira de várias constituições. Ela foi promulgada, ou seja, o Congresso Nacional decidiu, debateu e votou, e ela traz algumas características interessantes. O voto aberto, como eu falei agora há pouco, né, da questão número 2, o voto era aberto, né, a separação do Estado da Igreja. Agora, Estado é uma coisa e Igreja é outra coisa. Nós temos o sistema federativo, ou seja, as antigas províncias agora elas passam a se chamar estados e elas vão ter maior autonomia, vão poder ter sua própria constituição, né? Então os estados vão se tornar mais autônomos, né, comparado com a província. Além disso, né, o chefe, né, o presidente da república, né, agora vai ser escolhido pelo voto popular, ou seja, é uma eleição direta, né, o presidente vai ser escolhido e o mandato era de 4 anos, certinho? Então a Constituição de 1891 traz isso, voto aberto, separação do Estado da Igreja, federação, né, o federalismo, certinho? Quarta questão, vamos lá. Vamos, professor! De que maneira o positivismo influenciou os militares brasileiros durante os primeiros anos da nossa república? Galera, às vezes você pode ter encontrado alguma dúvida nessa questão, porque muitas vezes quando a gente estuda a história, principalmente a história política, às vezes a gente não percebe as ideias que estão por trás de algumas ações políticas. Se você pegar a nossa bandeira brasileira, você vai ver que lá no meio tem três palavras, né? Ordem e progresso. Essa palavra ordem e progresso, ela tem como, ela é uma inspiração positivista. Né? Os positivistas acreditavam que para um país desenvolver, ele só poderia desenvolver mantendo uma ordem social, mantendo uma ordem que pudesse desenvolver. E os positivistas, eles acreditavam muito na ciência, que a ciência teria respostas para tudo. Né? E os militares, eles vão, né, acabar sendo influenciados por essa ideologia criada lá na França pelo Auguste Comte, que eles estavam vendo que o Brasil estava em crise, né, por causa da crise do Império, né, o Império Brasileiro não conseguia mais responder os anseios da população, não conseguia mais solucionar os problemas, e os militares, apoiados nessa ideologia, né, conseguiram angariar um apoio das elites e destronar Dom Pedro II. Então o positivismo vai influenciar de que forma? É uma forma de manter a ordem interna a partir, né, para o desenvolvimento econômico, político, social, certo? E os dois primeiros presidentes, né, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, eles levaram muito a sério essa questão do positivismo, da ordem do progresso. Né, o Marechal Deodoro não gostava de oposição, tanto é que ele quase mandou fechar o Congresso. Né, ele saiu, né, renunciou porque ele perdeu o apoio dos políticos, da população. Certinho? E por fim, a quinta questão, explique o que foi a política dos governadores. Gente, a política dos governadores e a política café com leite são duas práticas políticas comuns durante a República Velha, a Primeira República. E também eram duas formas das oligarquias, ou seja, desses pequenos grupos que estavam no poder, se manter dentro ali, ou seja, uma forma de fortalecer a panelinha. É que nem aquela música do Dominguinhos, né? Ah, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Quem tá fora quer entrar, quem tá dentro não sai. Então a política dos governadores e a política café com leite eram duas práticas políticas para fortalecer essa oligarquia. E basicamente a política café com leite, a gente podia resumir como se fosse uma troca de favores. O presidente, ele faz aliança com os governadores para ter o apoio dos estados, né, junto com o governo federal, e os governadores eles também faziam alianças com seus deputados
para que votassem projetos lá no Congresso, lá no Rio de Janeiro, né, que o Rio de Janeiro, nessa época que era capital federal, pudesse aprovar projetos de interesse do governo, certinho? Então a política dos governadores eram esses acordos feitos entre o governador, presidente e deputados para que trocassem favores, né? Se um projeto do presidente fosse votado no Congresso, o presidente dava verbas, liberava emendas, né? Como acontece hoje, né? Essa troca de favores, certinho? Beleza? Gente, se você tiver dúvida, coloca aqui no grupo, aproveita, eu estou gravando esse vídeo sexta-feira, né, dia 27, aproveita o final de semana, atualiza, dá um F5 aí, atualiza aí as suas atividades, minhas, dos outros professores, né, se organiza. Se a gente se organizar, tudo vai dar certo, a gente vai conseguir enfrentar essa situação difícil, tá ok? Gente, como eu falei no começo do vídeo, não desanime, tá difícil para todo mundo, mas se a gente for sentar e chorar e ficar só lamentando, não vai acontecer nada. Então pode até chorar, mas vamos caminhar. Caminhar que é o mais importante, certinho? Se cuidem, cuide da higienização, fique em casa, só saia em extrema necessidade, porque quando a gente cuida de nós mesmos, a gente cuida de si e cuida também daqueles que nós amamos, certinho? Qualquer dúvida, me procura ou no privado, me procure no grupo que eu respondo com o maior prazer, certinho? Foi bonito, foi intenso, foi verdadeiro, mas sincero. Aquele abraço, fique com Deus, um excelente fim de semana e até a semana que vem que tem mais, viu? Tô gravando vídeo para ficar, ó, daqui. Abraço e beijo, galera. Tchau, tchau.